Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje. Emanuel, Deus conosco. Esta é a terceira lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Isaías. E o texto para leitura com todos, Isaías capítulo de número 7, do verso 10 ao 16, e capítulo 9, do verso 1 ao 7. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, Emanuel. Segundo, um menino nos nasceu. E terceiro, o tronco, um rebento, um renovo. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender a profecia sobre o Emanuel, que revela a proximidade de Deus com o seu povo. Segundo, identificar as características messiânicas de Isaías, capítulo 9, verso 6. E terceiro, refletir sobre o reino de paz e justiça que será estabelecido pelo Messias. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos de número 7 até o capítulo 12 do livro de Isaías, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não o fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, conhecido como o livro do Emanuel, esse trecho de Isaías destaca a profecia sobre o Filho prometido. Isaías capítulo 7, verso 14 e capítulo 8, verso 8. Além de descrever a natureza e a excelência do seu governo, trazendo esperança ao povo de Deus. Isaías capítulo 9, verso 1 a 7 e capítulo 11, verso 11 a 16, o qual vamos abordar no decorrer desse comentário. Primeiro tópico, Emanuel, Isaías capítulo 7, verso 10 a 14. Importa lembrar que esta profecia tem como pano de fundo fatos históricos, pois Isaías está falando para o rei Acais no capítulo 7, verso de número 10, quando Acais está vivendo sob pressão do rei de Israel e do rei da Síria, e Acais está muito confuso, o povo está apavorado, e de repente Isaías surge no cenário dizendo para ele que ele deveria confiar em Deus, pois Deus podia o livrar tanto do rei de Israel quanto do rei da Síria. Mas Acais está com o coração endurecido, não acredita nas palavras de Deus por intermédio de Isaías e resolve procurar refúgio ao rei da Assíria. E Isaías insiste, não busca. Esses reis que estão aí querendo fazer força contra você, são dois tição que estão fumaçando, eles logo vão se apagar. Deus é poderoso para distanciá-lo um do outro e eles se apagarem. Mas mesmo assim Acais não aceita. E é nesse cenário que mesmo Isaías dizendo, pede um sinal de Deus, se o que estou te falando é verdade ou não. Mas Acais não aceita. E o texto diz que Deus, cansado de insistir com Acais, e promete um sinal, e o sinal é o seguinte: uma virgem conceberá um filho, e o seu nome será Emanuel, que está registrado no verso 14 do capítulo 7. Primeiro subtópico, a virgem conceberá, verso 14. O profeta fala que o Messias nasceria de uma virgem. Esse fato milagroso, segundo Isaías, era um sinal de Deus para os homens. Em todos os sentidos, trata-se de uma jovem, virgem e solteira. Então, na cabeça das pessoas, como é que isso vai acontecer? Nascer uma pessoa de uma virgem, solteira, que não tem relacionamento com ninguém. Essa já era a dúvida para muitas pessoas. Importante esclarecer que o fato de este sinal ter cumprimento para a época do profeta não invalida a certeza de que essa profecia teria cumprimento cabal no nascimento de Jesus. É que até mesmo na cabeça do profeta Isaías, a profecia era para aquela época.
o menino que nasceria era para aquela época, o menino nasceria para restaurar então Judá. Então tem esse pensamento. Nem o próprio Isaías tinha noção de que a sua profecia era para um tempo muito posterior. Eu estava lembrando de Daniel Berg e Gunnar Wingre no início do século XX, quando eles recebem a visão de Deus para vir ao Brasil trazer a mensagem do Pentecoste. Jamais eles teriam noção do que 100 anos depois o Pentecoste se tornaria tão avançado, ou essa mensagem teria tanta aceitação e tanto crescimento como tem crescido ainda nos nossos dias o movimento pentecostal no Brasil. Pois é, Isaías também não tem consciência de que a sua profecia vai se cumprir num tempo muito posterior. É possível pensar que os contemporâneos de Cristo tivessem seus sentidos entubados por causa dessas aplicações, pois não conheceram Jesus como Emanuel. Nos dias que Jesus surge no cenário, cumprindo a profecia, os próprios judeus não aceitam que esta profecia, que aquilo que Isaías profetizara há mais de 700 anos atrás, agora está sendo cumprido. Mas o escritor diz o seguinte: nós que temos revelação completa das Escrituras, não podemos comentar ou cometer tal erro. Não podemos, porque hoje a Escrituras está para todos nós, a revelação da palavra de Deus, o cumprimento da sua palavra. O cumprimento desta profecia foi confirmado pelo nascimento de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco, e pelas condições inusitadas em que ele foi concebido, conforme está registrado em Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 23, e o escritor deixa muito claro para nós que o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, ainda noiva, naquele momento de se conhecer, saber se esta é mesmo a vontade de Deus e aquilo que é melhor para nós dois. E diz a Bíblia que é nesse momento que o anjo aparece a Maria, e quando José sabe que ela está grávida, ele tenta deixá-la secretamente, porque ele não quer infamar, ele não quer trazer a ela uma má fama de que uma jovem que está prometida em casamento está agora grávida. Mas o anjo aparece a José dizendo: não temas, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o texto diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a profecia de Isaías, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Segundo subtópico, dará à luz a um filho. Isaías capítulo 7, verso 14, parte B. Assim a profecia revela a intervenção do Senhor no mundo com o seu reino messiânico. De imediato, como parte do sentido profético, nasce o filho de Acais, chamado Ezequias, que significa Deus fortalece, ou tem a força de Deus, registrado em 2 Crônica, capítulo 29, do verso 1 ao capítulo 32. O seu reinado começa no ano 715 e vai até o 686 a.C. Quando ele começa a reinar, o reino do norte já havia caído em 722 a.C. E os escritores dizem que ele fez um bom reinado por 29 anos. Ele foi um dos maiores reis de Judá, conforme está registrado em 2 Reis, capítulo 18, verso de número 5. No livro de 2 Crônicas, capítulo 29, diz que Ezequias, no primeiro ano, ou no primeiro mês do seu reinado, ele logo abriu as portas da casa de Deus, que o seu pai Acais havia fechado por causa da idolatria. E ele trouxe os sacerdotes e os levitas de volta para a casa do Senhor. Ele levou o povo a um concerto com Deus. Ele restaurou o altar do Senhor. Ele restaurou o culto ao Senhor, seu Deus, e levou o povo à Páscoa em Jerusalém. Ele colocou em ordem os levitas e os sacerdotes na casa do Senhor. Ele resistiu ao rei de Senaqueribe, confiando no Senhor. Ele resistiu ao rei da Assíria, que pressionava Judá. Mas o texto diz que no livro de 2 Crônica 32, verso 33,
que Ezequias ele adoeceu e morreu. E ultrapassado o sentido imediato, é anunciado o nascimento de Jesus, o Cristo, narrado nos Evangelhos, conforme está registrado em Mateus, capítulo 1, verso 23, que já li para você, falando sobre o Emanuel, que significa Deus conosco. Os estudiosos têm se debruçado sobre o modo como esse sinal remediaria a crise enfrentada por Israel. De fato, a mensagem não é direcionada exclusivamente ao rei vingente, e sim à casa de Davi. A mensagem profética de Isaías não é falando simplesmente para o rei Acais, que alguém vai nascer e vai restaurar o seu reinado, mas a mensagem profética de Isaías é para a casa de Davi que será restaurada, que estava sob grave ameaça de extinção pelos inimigos, o que leva alguns a afirmarem que o nascimento de um menino seria um alento e garantia de posteridade. Outros apontam que o nome Emanuel, chamado ou traduzido Deus conosco, ele promovia a esperança de que o Senhor não desampararia o seu povo. Esta é a profecia, o sentido profético é de que esse menino vai nascer, ele é chamado Emanuel, significa Deus conosco, para provar de que desde o início da criação da nação, da criação do seu povo, o Senhor estaria sempre com eles, independentemente das circunstâncias à sua volta, dos conflitos, como Isaías viu lá no início da sua visão, o Senhor assentado no alto e sublime trono, dizendo para ele, Isaías, independentemente das circunstâncias em que o mundo enfrente, eu continuo no meu trono de glória. Pois é, a profecia está dizendo que o Emanuel, ele é esse Deus conosco que não desampara o seu povo. Terceiro subtópico, Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14, parte C. Emanuel, já falamos para você, significa Deus conosco. O nome fala sobre a proximidade de Deus para com o seu povo através do nascimento de Jesus. É Deus manifestado ao homem, identificado como homem, associado com o homem. O Antigo Testamento registra cerca de 300 passagens proféticas descrevendo quem seria o Messias e o que ele faria. E isso prova que, por meio da palavra profética, o Deus conosco é uma esperança real. É importante observar que Emanuel, ele tendo assumido essa forma humana, ele eleva os homens a Deus para que possam compartilhar da natureza divina. É isso que ele vem fazer, é levar o homem a Deus para compartilhar da natureza divina. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 29, o escritor Paulo diz o seguinte, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O evangelista João, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não nos é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele, porque o veremos assim como ele é. Então, à luz do texto, Emanuel, ele é aquele que vem nos aproximar de Deus, é levar o homem a Deus para que o homem possa compartilhar também da natureza divina. Segundo tópico, um menino nos nasceu. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías 9, 6 é uma profecia messiânica que aponta para o nascimento de um governante ideal e eterno, diz o texto. Este versículo é parte de uma mensagem de esperança e libertação para o povo de Israel que vivia sobre opressão. É importante observar que as tentativas de fazê-lo justificar-se à época de Isaías fracassaram totalmente. Quando alguém dizia que esse acontecimento era ainda para aquela época, para a época que Isaías estava profetizando, como falei para você, do filho de Acais,
o Ezequias, e que na verdade Ezequias faz um bom governo, mas ele morreu. Ele não trouxe completamente libertação ao povo de Israel. E para os judeus contemporâneos de Jesus, esta declaração extraordinária era impronunciável. Eles nem pronunciavam sequer de que Jesus é a promessa, é o cumprimento da profecia de Isaías. Jesus, ele foi condenado por reivindicar sobre si mesmo o que a um homem, ou que nenhum homem poderia tomar, esse direito de ser chamado filho de Deus. Isso era uma blasfêmia para os judeus. Primeiro subtópico, um filho se nos deu. Verso 9, ou aliás, capítulo 9, verso 6, parte A. A primeira parte de Isaías 9:6 enfatiza o aspecto humano do Messias ao afirmar que um menino nos nasceu, mostrando de que ele seria um homem, que seria uma pessoa. Isso identifica que o governante profetizado seria também um ser humano, nascido de mulher, e não um ser celestial que simplesmente desceria do céu. Ele vem como Salvador, mas ele vem nascido de uma mulher. O nascimento do Messias como um menino é uma declaração direta da sua humanização, de que ele também pensaria como nós, de que ele sentiria como nós, teria coração como nós, que teria a ótica como nós, e enfim, ele seria um homem. A vinda de Deus em forma humana, a frase "um filho se nos deu", também destaca que esse governante é um presente divino dado por Deus para a salvação do seu povo. É interessante observar que, da mesma sorte que ele compartilhou nossa natureza humana, também havemos de compartilhar sua divindade. Segundo Pedro, capítulo 1, verso de número 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então ele vem e faz isso por nós. Nós que jamais poderíamos ter essa participação dessa natureza celestial, ele vem como homem para viver o que nós vivemos, sentir o que nós sentimos, sofrer o que nós sofremos, mas ao mesmo tempo com natureza divina, para que pudéssemos também participar da sua natureza divina. Segundo o subtópico, o governo está sobre os seus ombros. Isaías capítulo 9, verso 6, parte B. Esse trecho evoca a mensagem de um líder que carrega a responsabilidade de governar com justiça, sabedoria e poder, diz o escritor. A expressão sobre os seus ombros também transmite a ideia de um fardo que ele carrega, simbolizando o peso da responsabilidade, da autoridade, algo que ele conduz de maneira soberana e eficaz. O escritor ainda diz que isto contrasta fortemente com os governantes humanos da época, que muitas vezes governavam com tirania, egoísmo e opressão. E às vezes as lutas, as guerras, cada um querendo ser mais forte do que o outro, e às vezes governando com suas tiranias, oprimindo o povo. Esta foi muita das causas de Israel sofrer nas mãos dos adversários por causa dos reis que governavam desta forma. Na interpretação cristã, essa autoridade é vista em Cristo, que é apresentado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O seu governo não é apenas terrestre, mas é um governo eterno, pois abrangerá a totalidade das nações por toda a eternidade. O seu governo não é simplesmente para governar Judá, para governar Israel. Mas Isaías está vendo um governo que vai governar sobre todas as pessoas, um governo eterno, não somente terrestre, mas um governo também celestial. O governo messiânico é perfeito, não sujeito às falhas e limitações dos governantes humanos, pois trará justiça e paz definitiva. Alguém chegou a escrever dizendo de que Isaías, na sua visão, ele teria visto esse Messias com todos os significados de poder.
carregando consigo o cetro da justiça, a espada, também carregando a chave que lhe dá autoridade para governar. Segundo alguns escritores, ele é um rei que não tem rivais, não tem ninguém para competir com ele. Ele governa isoladamente, sem ninguém poder intervir no seu governo ou ameaçar o seu governo. No original hebraico, ele é literalmente, quando fala de governo, está dizendo que a carga da autoridade está sobre ele, o governo está sobre ele. Isaías capítulo de número 22, verso 22, diz que ele tem a chave da casa de Davi, está na sua mão. Na ótica ou na profecia de Isaías, lá em Mateus capítulo 16, verso 19, quando ele teve o encontro com Pedro, ele disse: eu te darei a chave do reino dos céus. A chave está na sua mão, a chave do governo, a chave do poder sobre toda a humanidade, sobre todas as nações. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7, quando ele fala com o anjo da igreja que está em Filadélfia, ele diz que tem a chave de Davi. Portanto, nós observamos à luz do texto, como diz na interpretação cristã, essa autoridade é vista em Cristo, que é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías vê na sua visão profética de que ele é um rei completamente diferente e não tem ninguém para se opor a ele, porque o seu governo será um governo de justiça e um governo eterno. Terceiro subtópico, o seu nome será. Isaías capítulo 9, verso de número 6. O versículo culmina com a atribuição de 4 títulos que descrevem a natureza e o caráter do Messias. Cada um desses títulos é rico em significado e revela diferente aspecto de quem o Messias seria e como ele se relacionaria com o povo. Primeiro título: Maravilhoso Conselheiro. Esse título declara a sabedoria incomparável do Messias. Ele é maravilhoso, não apenas em suas ações, mas em sua própria essência, transcendendo a sabedoria humana. Como conselheiro, ele é aquele que oferece orientação perfeita e sempre sabe o que é melhor para o seu povo. Ele é maravilhoso, conselheiro, e a sua sabedoria, nenhum ser humano pode se igualar à sua sabedoria. Os seus conselhos, ninguém tem conselho semelhante ao seu. Jesus é quem dá conselho divino, oferecendo ensinamentos que transformam vidas e orientam a humanidade no caminho da verdade e da vida. Ele mesmo fez essa declaração dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O segundo título dado a ele é Deus Forte. Esse título fala da divindade do Messias. Ele não é apenas um líder humano sábio, mas possui a força e o poder do próprio Deus. Não é que ele tem uma força, não é que ele tem um poder. Na verdade, ele tem a força e ele tem o poder. Tudo está na sua mão. Ninguém pode se igualar a ele. Deus Forte sugere que o Messias é mais do que um simples rei, mas sim uma manifestação divina que age com poder soberano. Jesus é Deus encarnado, capaz de realizar milagres e de derrotar os poderes do pecado e da morte. E aí, depois, o escritor diz que o terceiro título que é dado a ele é que ele é o Pai da eternidade. Esse título revela o caráter paternal do Messias, a sua revelação com o tempo. Ele não é apenas um governante temporário, mas ele é o Pai eterno que cuida e prevê para o seu povo por toda a eternidade. Não simplesmente um período, uma situação, mas eternamente. E esse Pai da eternidade reflete sua importância, seu domínio eterno. Jesus oferece vida eterna e está presente desde o início dos tempos, sendo eterno com o Pai, ou coeterno com o Pai celestial.
E por final, o escritor diz que ele é o príncipe da paz. Esse título, Príncipe da Paz, sintetiza a missão do Messias. Ele não terá apenas a paz em termos de ausência de guerra, mas uma paz completa e total, que envolve reconciliação do homem com Deus, consigo mesmo e com os outros. Quando ele está dizendo ele é príncipe da paz, não significa dizer que o seu reinado, olha, no reinado dele não vai existir mais guerra ao redor do mundo ou entre as pessoas, não. As guerras vão continuar surgindo, mas que com ele existe paz. Todas aquelas pessoas que aderirem ao seu governo, que aderirem às suas orientações, os seus conselhos, independentemente das guerras, viverão em paz. A paz que o Messias oferece não é apenas uma paz política ou social, mas espiritual, abrangendo todas as dimensões da existência humana. Jesus, como príncipe da paz, é visto na teologia cristã como aquele que trouxe paz entre Deus e a humanidade por meio da sua morte e ressurreição. Portanto, Jesus é o príncipe da paz. Terceiro tópico, o tronco, um rebento, um renovo. Isaías capítulo 11, do verso 1 ao 9. Segundo o escritor, diz que esse capítulo é o mais significativo do livro de Isaías, pois ele apresenta uma visão profética do futuro messiânico e do reino de paz que será estabelecido sobre o governo de um descendente de Davi. Primeiro subtópico, o tronco de Jessé, verso 1 e verso 2. O capítulo começa com a imagem de um tronco, usada para mostrar que da linhagem de Jessé sairá um renovo. Essa figura do renovo é amplamente interpretada como uma referência do Messias, o futuro rei que virá da linhagem de Davi, filho de Jessé. E para a gente entender melhor o que Isaías está profetizando, é porque lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 13, há uma profecia dizendo que de Davi vai proceder alguém que o seu trono será firmado para sempre, procedente de Davi, filho de Jessé. Não significa dizer que é o filho de Davi. No mesmo capítulo 7, verso 16 de 2 Samuel, diz que o reino será firmado para sempre. Ele não está falando do filho de Davi, mas do descendente de Davi, porque o filho de Davi que reinou é Salomão, e que no ano 931 a.C., quando ele morreu, o seu filho reinou em seu lugar, e esse filho fez um péssimo governo logo no início. Israel se dividiu em duas nações, das 12 tribos, 10 vai para um lado, 2 vai para o outro, e eles se tornam inimigos agora. Sofrem guerras, sofrem perseguições, sofrem exilos e tudo mais. E lá no ano 701 a.C., quando Ezequias está assumindo o reinado após a morte de Acais, que levou Israel a se prostituir diante de Deus, levou à idolatria. Aí Ezequias está lá reinando, quando Senaqueribe, rei da Assíria, sitia Jerusalém, mas Ezequias confia no Senhor e o Senhor envia o seu anjo, e o anjo do Senhor destrói, mata 185 mil soldados assírios, e Senaqueribe volta e é morto pelos próprios seus. Mas não acabou aí a história. Parece que agora está livre, até porque a profecia de Isaías tinha falado lá com aquela situação de Acais, que o menino vai nascer, mas não é Ezequias. Ezequias morreu. E diz a Bíblia que no ano 609, quando Babilônia sitia então agora Jerusalém, Judá, Israel, ela toca o terror no mundo inteiro e parece que Israel saiu do mapa, acabou-se. Não acabou não, é aqui que Isaías estava profetizando. Tudo isso vai acontecer, mas o tronco de Jessé representa uma linhagem que parecia estar cortada, especialmente considerando a destruição do reino de Israel, mas de forma milagrosa volta a dar frutos. O versículo 2 destaca a presença do Espírito do Senhor sobre esse governante.
ele será dotado com os dons do Espírito, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Esses atributos destacam o caráter justo e piedoso do governo messiânico. É isso que Isaías está profetizando, independentemente de todas as circunstâncias que Israel vai sofrer, mas existe uma profecia registrada lá, segundo Samuel, capítulo 7, verso 13, o seu trono será firmado para sempre, e é isso que Isaías está profetizando agora sobre a raiz de Jessé. Segundo subtópico, justiça e equidade. Isaías capítulo 11, verso 3 ao 5. Nos versículos, Isaías descreve a natureza justa desse governo, desse descendente de Jessé. Ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. O que é isso, pastor? É que ele não fará justiça segundo a aparência externa, aparência exterior, aquilo que aparenta. Não. Ele também não fará justiça segundo aquilo que ele ouviu. Ele fará justiça com equidade, ou seja, ele não vai ser influenciado pela aparência ou por aquilo que ele ouviu acerca de algum fato. Agora, escuta uma coisa: ele ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios. Aqui o texto deixa muito claro, ele realça que esse rei não será influenciado pelas aparências ou pelos que os outros dizem acerca de algum acontecimento. E aí ele defenderá os pobres e os mansos em uma inversão de justiças comuns da época. Por quê, pastor? Porque a justiça comum da época julgava por aquilo que houve, dependendo do bom argumento de defesa de alguém, então poderemos anular ou absolver alguém, dependendo talvez da aparência que alguém demonstra, ou quem sabe pelo poder aquisitivo, então a gente vai pender para o julgamento a favor desta pessoa. Não, ele não fará isso, diz o escritor. A vara da sua boca e o sopro dos seus lábios indicam que a sua palavra será poderosa e eficaz, trazendo julgamento para os ímpios e proteção para os injustos. Agora escuta uma coisa, queridos. À luz de alguns escritores, dizem que nenhum juiz ou julgamento falso poderia frustrar sua capacidade de julgamento. É isso que Isaías está vendo. Nenhum argumento pode frustrar a sua capacidade. Tem aqui alguém que é muito experto, tem um vasto conhecimento acerca de tudo que se há nesse mundo, não pode frustrar, porque ele é Senhor absoluto sobre todas as coisas. Agora, nenhum tirano será capaz de fazer oposição ou de corromper as coisas diante dele. O homem não será liberado ou libertado por um bom discurso diante dele. Um bom advogado fazer um bom discurso para libertar um culpado diante da sua presença. Não, ele vai julgar com justiça. Ninguém. Ele não precisaria de detector de mentiras. Tal é a sua equidade, tal é a sua justiça. Esse trecho também antecipa o papel do Messias como juiz. Algo que se concretiza na visão cristã acerca de Jesus Cristo, segundo o qual ele julga com justiça e retidão. É a contraposição aos legalistas, juízes e reis da terra, conforme está registrado em Isaías capítulo 10, verso 1 e verso de número 2. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje: paz e conhecimento plenos. Isaías capítulo 11, verso 6 e verso 9. Uma das partes mais conhecidas e comoventes desse capítulo é a descrição da harmonia entre os animais e os seres humanos no reino messiânico, onde ele fala da paz entre o predador e a sua presa, e que é uma mensagem completamente inconcebível no mundo atual, naquela época e também nos nossos dias. Essa imagem simboliza o fim da violência e da opressão,
não apenas entre os seres humanos, mas em toda a criação de Deus. A liderança desse rei, ele trará reconciliação e renovação tão abrangente que até a própria natureza perceberá ou sofrerá também essas mudanças. É um símbolo de paz profunda, abrangente, que o Messias trará, diz o escritor. Uma paz que não se limitará à ausência de guerra. As guerras vão continuar acontecendo, mas que ele vai trazer a paz mesmo no meio da guerra. Isaías, ele vislumbra um tempo em que o conhecimento de Deus será pleno e geral. E todos terão um entendimento pleno de Deus. O que ele quer mostrar para nós é que na sua profecia, é que haverá um tempo em que mesmo a guerra acontecendo, os conflitos acontecendo, mas que existia um tempo de um Deus que se manifestaria, dando a oportunidade de todas as pessoas em todas as tribos, raças, nações e línguas teriam o conhecimento pleno desse Deus. Ele se revelaria. É isso que Isaías quer mostrar para todos nós. Nós observamos nesse verso, o verso de número 6, que é muito famoso, até muitas pessoas comentam sobre ele, e que descreve as condições ideais sobre a terra, e que muitos intérpretes supõem que só poderem caracterizar o milênio, só pode ser no milênio isso acontecer. Mas deixa eu te falar que a característica mais importante, porém, é que os homens viverão em paz e harmonia com o próprio Deus, que é o sentido mais elevado do texto. Na verdade, o que ele está mostrando é a capacidade, a oportunidade de que as pessoas terão de desfrutar desse reino messiânico, ou seja, desse governo de Cristo, independentemente qual a nação, qual a tribo, qual o povo, qual a raça, qual a língua, ele veio para todos, trazendo paz, trazendo unidade a todas as pessoas. E o próprio escritor Paulo, aos Romanos, capítulo 5, verso 1, ele diz que agora nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a paz que ele traz é uma paz que todas as pessoas terão a oportunidade. Quando o escritor fala sobre a metáfora das águas cobrindo o mar, transmite a ideia de plenitude e abrangência. O governo messiânico não será apenas para Israel, mas terá alcance global, trazendo todas as nações para o conhecimento e adoração de Deus. É isso que o profeta está mostrando nesses versos. E aí estamos chegando já ao término do nosso comentário, lembrando que nos objetivos desse comentário, quando o escritor diz que precisamos compreender sobre a profecia, sobre o Emanuel, que revela a proximidade de Deus com os povos, e na verdade o que ele vai mostrar é que o nome fala sobre a proximidade de Deus através de Jesus Cristo. Né? É Jesus Cristo que traz essa proximidade. Qual é esse nome? Jesus Cristo. O segundo objetivo, ele diz que identificar a característica messiânica do Isaías 9, verso 6, onde lá no terceiro subtópico do segundo tópico, ele diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E por final, quando ele fala sobre refletir sobre o reino de paz, ele está dizendo que o reino de paz não significa ausência de guerra, mas a presença dele mesmo no meio das guerras. E quando ele fala de justiça, é que a sua justiça não sofrerá influência humana. Querido colega, querido companheiro, querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, espero poder ter contribuído, querido irmão, querida irmã, ter contribuído com você nesse comentário de hoje mais uma vez. E se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o próximo, com o mesmo lema da nossa igreja, como sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.